Trump se aproxima de Putin, e chama Zelensky de ditador. Então, nesse vídeo, nós vamos comentar um pouco sobre os últimos acontecimentos relacionados à guerra da Ucrânia, né? Então, vamos recapitular. Então, a guerra da Ucrânia, ela começou, já vai fazer quase 3 anos, né? Começou dia 24 de fevereiro de 2022. As razões para a invasão da Rússia, né, contra a Ucrânia foram ridículas, né, totalmente delirantes. Então, se alegou, agora parece que essa narrativa de neonazistas cai um pouco por terra, né, mas eu me lembro lá no começo falando que, porque lá na Ucrânia está cheio de neonazistas, né, coisa tão ridícula esse argumento, né, que eu já ouvi aqui comentaristas falando, é coisa completamente delirante. O presidente da Ucrânia é judeu, e depois for combater neonazistas, tem que invadir a Alemanha, também a Noruega, tem que invadir a Áustria também. Então é ridículo esse argumento. Outro argumento dado é que, por razões históricas, a Ucrânia e a Rússia seriam o mesmo povo. Bom, mas se você for fazer guerra por razão histórica, então o mundo inteiro vai entrar em guerra. Os mongóis vão alegar que parte da China e da própria Rússia pertenceram a eles. Aí os países da Europa vão entrar em guerras contínuas, porque um vai alegar que 500 anos tal território era dele, o outro vai alegar que 1000 anos atrás era dele. Os italianos vão querer a Europa inteira, porque o Império Romano conquistou tudo. Então fica uma coisa completamente ridícula. Você não pode analisar razões históricas de mesmo povo para criar guerra. Não dá, isso aí não tem sentido. Um outro, que é um argumento que muita gente engoliu: a Ucrânia era ameaça para a Rússia porque a Ucrânia estava se aliando com a Europa, com os Estados Unidos, e ia entrar na OTAN. Ridículo, né? Ainda mais naquele contexto lá, que a OTAN, nas palavras do presidente francês, do Macron, estava morrendo, né? Os alemães estavam cada vez investindo menos em armamento, ninguém estava interessado na OTAN, os franceses estavam mais preocupados em comer foie gras e os alemães em chucrute do que ficar pensando em guerra. Na realidade, a guerra da Ucrânia é que fez a OTAN acordar, né? Fez a OTAN acordar. Inclusive, se o argumento da Rússia fosse verdadeiro, que eles invadiram lá por causa de uma pressão da OTAN, a Rússia deveria invadir a Finlândia e a Suécia, porque a Suécia e a Finlândia entraram recentemente para a OTAN justamente por causa da guerra da Ucrânia. E por que a Ucrânia, que não tinha entrado na OTAN, era uma ameaça, e a Finlândia e a Suécia não são uma ameaça? Transformaram o Báltico num lago da OTAN. Então, ridículo argumento esse da OTAN, né? A OTAN não estava com essa bola toda em 2002, a OTAN não estava com pressão sobre a Rússia, e volto a dizer, se esse fosse o argumento, a Rússia tinha que invadir a Finlândia e a Suécia. E outra questão, a Rússia tem bomba atômica, né? Olha o tamanho da Rússia com bomba atômica. Você acha que o Ocidente ia fazer uma guerra contra a Rússia? Qual a razão? Não tinha razão nenhuma. Ia fazer uma nova humilhação de guerra, ia causar uma mortandade enorme, a Rússia ia responder com ataque atômico, né, com bombas nucleares, ia ser uma catástrofe mundial. Quer dizer, ninguém em sã consciência não tinha essa articulação, não tem prova nenhuma disso, um delírio completo que a OTAN estava exercendo algum tipo de pressão contra a Rússia. Pelo contrário, a Rússia estava com laços comerciais fortes com a Europa ocidental, com a Alemanha e com outras nações, principalmente por causa do fornecimento de gás, além de outros negócios, né? E essa guerra, colocou em xeque esse forte leme econômico que havia entre a Europa Ocidental e a Rússia. Então não tem nada a ver com invasão de Rússia. Esse povo delira, né? Eu acho que muitos deles são fanáticos pelo Putin, pela Rússia, ou tem visões românticas com ele. A Rússia sempre seduziu muita gente, né? Desde o século XIX. Então acho que esse pessoal fica lá iludido por uma visão romântica da Rússia, e aí querem defender a todo custo, né? O Putin é um ditador, é um homem com sangue nas mãos, criou uma guerra completamente absurda, né? Está prejudicando o futuro da Rússia, porque tem muitos jovens que estão morrendo. Guerra não é brincadeira, tem gente morrendo lá. Está prejudicando porque tem muitos jovens morrendo, muitos emigrados fugiram da Rússia, não querem saber de guerra. Ele é um ditador, as eleições lá são todas fraudadas, ninguém acredita em liberdade lá na Rússia, tem censura, tem perseguição política.
Então lá não é nenhuma maravilha, né? Esse pessoal romantiza a Rússia como se a Rússia fosse conservador. Que conservador? A Rússia tem aborto, o aborto está aprovado na Rússia há décadas. O que o Putin fez para acabar com o aborto? Nada. A Rússia é um país cada vez mais secularizado. Os jovens lá não têm interesse nenhum em formalizar o casamento numa igreja. Nem nada disso. A população russa tá totalmente materialista atualmente, só querem saber de ganhar dinheiro, prosperar na vida, ter os melhores eletrônicos, fazer isso, viajar. Então não tem nada de conservador. A Rússia é outro delírio. Esse povo cria, imagina uma Rússia conservadora, como oposta à decadência do Ocidente, como oposta ao globalismo, etc. Uma coisa ridícula. A Rússia sempre, historicamente, sempre teve ambições globais. Atualmente, eu falei, não tem nada de conservador. Os hábitos lá estão totalmente ocidentalizados, tem corrupção igual de outros países, né? Então, essa é lenda, né? Esse povo vive de lenda e fica defendendo, cria uma ideia, idealiza e fica defendendo a Rússia. Então, a Rússia invadiu a Ucrânia sem razão nenhuma, foi uma coisa completamente absurda, e a Ucrânia, em legítima defesa, se defendeu. E é normal os países buscarem aliados, né? Então a Ucrânia buscou nos países ocidentais, Europa, Estados Unidos, né, para que fornecesse equipamentos, né, para poder tentar impedir, então, a vitória russa, né? E em 3 anos de guerra, a guerra está meio aí no impasse. Olhando para o lado da Rússia, está uma decepção completa. Analistas diziam, né, eu me lembro, no 2020 a Rússia acabaria com a Europa inteira, ela teria condições de vencer a Europa inteira, vencer a OTAN. Mas nós estamos vendo que a Rússia está um fracasso completo militar nessa guerra. Em 3 anos não conseguiu vencer, está perdendo tanques de guerra em quantidades astronômicas, e a prova é que as coisas não estão indo bem para a Rússia, que ela pediu auxílio para a Coreia do Norte. Quer dizer, o que pede auxílio para a Coreia do Norte em guerra é que está realmente numa situação de desespero. Pediu auxílio para o Irã. Quer dizer, umas coisas que o povo delira, achando que a Rússia tem condições de vencer a Europa. Delirante. A economia da Rússia é do tamanho do Brasil. Guerra envolve muito dinheiro, né? Se você não tem dinheiro, não tem mecanismo de tocar uma guerra, você não vence a guerra. A Rússia só está conseguindo tocar essa guerra porque ela é muito rica em petróleo, em minerais, então ela vende petróleo, gás, e aí faz girar isso comprando equipamentos. Ela tinha um estoque muito grande de equipamentos militares que está diminuindo cada vez mais. Ninguém sabe quando vai acabar, mas o que parece que é consenso entre os analistas, a capacidade de reposição é inferior à capacidade de coisas que estão sendo destruídas na guerra, né? Aquelas coisas que a Rússia teria os melhores tanques do mundo, armata não sei o que, o T não sei o que, virou tudo lenda, né? Tudo uma coisa como que não existe, né? Os supostos armamentos soviéticos seriam espetaculares e acabariam com a Ucrânia em questão de semanas. Não vimos isso, um delírio completo, né? Então, do lado da Rússia, um fracasso. A Rússia era melhor ter mantido uma paz boa, estava com boas relações com o Ocidente. Do lado da Ucrânia, a Ucrânia está se defendendo como legítima defesa. Isso não significa que o Zelensky seja uma pessoa boa, um santo, uma pessoa virtuosa, nada, era um politiqueiro, um comediante que conseguiu ascender ao poder. Bom, com a entrada do Trump, né, o Trump começou nesse mês com o pé na porta, isso aí já era esperado, com uma postura muito agressiva, querem política interna, querem política externa, e na política externa, uma das coisas que ele falou em campanha é que ele ia acabar com a guerra da Ucrânia. Bom, há mais de um jeito de acabar. Uma exercendo mais pressão na Rússia, outra exercendo pressão contra a Ucrânia, vários jeitos, né, de acabar uma guerra. E aí ele deu uma declaração totalmente infeliz, sem sentido nenhum, acusando, né, o Zelensky de ditador porque não tem eleição. Então vamos analisar isso aí sobre 2 pontos, né? Lembrando que o país está em guerra, né? É difícil, né, de entender isso. Então como é que a Ucrânia vai fazer eleições com o país em guerra, tendo o quê? 20% do território ocupado? Como é que eles vão pôr urnas para as pessoas votarem nesses territórios ocupados? Como? Muitos prédios públicos estão destruídos. Como organizar a eleição? E vão ter que desviar, então, gente que está nos esforços de guerra para organizar uma eleição? Isso não faz o menor sentido. A Ucrânia não tem condições de fazer uma eleição normal. Não tem. Muita gente não participaria,
por causa dos territórios ocupados, por causa das condições de guerra, por causa de prédios destruídos, por causa de mobilizar gente e dinheiro também para fazer eleição, porque custa, né? Então não tem, nesse ambiente de guerra não tem condições de fazer uma eleição, não está em condição normal. E depois, tendo visto um fato óbvio, né, qualquer criança acho que perceberia, tem um outro lado da questão, que é a própria Constituição e as leis ucranianas prevêem, com toda razão, que se o país está em guerra, as eleições têm que ser adiadas, né? E não pode ter eleições durante estado de sítio, estado de guerra, etc. Obviamente, a Ucrânia está em estado de guerra, está em estado de sítio, está com outras leis aí, não sei se tem lá outro nome, né, para estado de sítio ou estado de guerra, usado nas leis ucranianas. Então, nessas condições, a própria Constituição prevê que não tem eleição. Claro, bom senso, né? Então, nós vemos que tanto pelo aspecto legal como pelo aspecto da ordem dos fatos, não tem como fazer uma eleição na Ucrânia. E aí o Trump fala, não, o Zelensky é um ditador porque não tem eleição. Esse é o argumento dado pelo Putin. O Putin estava dando esse argumento ano passado, falando, o Zelensky é um ditador, não tem eleição e tal. É o mesmo argumento do Putin. O Trump está repetindo o argumento do Putin. O Trump está repetindo a narrativa russa. O que ele quer? Ou ele está promovendo um alinhamento estreito com o Putin, tentando colocar a Ucrânia na fogueira, ou seja, num tratado de paz a Ucrânia sairia perdendo em favor da Rússia, porque os Estados Unidos estariam se aproximando da Rússia, ou ele está blefando, ou ele está jogando verde para colher maduro, não sabemos, né? Pelo histórico do Trump, que ele também não é flor que se cheira, pelo umas coisas que já teve no passado de liame entre ele e o Putin, pode ser para azar da Ucrânia, e é isso que é o mais provável, isso que os analistas estão comentando, que ele quer sim uma aproximação com a Rússia, e essa aproximação envolve a Ucrânia, ou seja, a Ucrânia sairia perdendo nisso, envolveria a entrega da Ucrânia para a Rússia, não integralmente o território, mas uma boa parte dele, das zonas ocupadas, e mais um monte de condições para a Ucrânia cumprir. Obviamente os europeus estão contra isso, né, porque os europeus temem o expansionismo russo, com toda a razão, e já estava vendo antes dessa declaração um distanciamento entre a Europa e os Estados Unidos. A meu ver, esse distanciamento é muito bom, talvez faça a Europa acordar, né, e traçar novos horizontes. Seria bom esse distanciamento, inclusive até para o Brasil. Mas isso só são hipóteses, né? Então, isso aí está gerando uma tensão na OTAN, uma tensão na Europa, está agradando o Putin, está desagradando a Ucrânia, né? Foi feita uma reunião de paz fora, o que está correndo nos bastidores, né? E curiosamente a Ucrânia não participou. Isso aí muitos estão considerando que seria alguma coisa parecida com Yalta, na qual os figurões do mundo se reúnem, decidem o destino dos outros sem que esses outros participem de nenhuma reunião. Então está lembrando Yalta, né? No qual os três grandes, né, Estados Unidos, Inglaterra e na época a União Soviética, decidiram como que ia ser a geopolítica mundial, como que as nações iam se organizar depois do mundo, como é que seriam suas zonas de influência, e que essas nações que sofreriam a influência deles tivessem qualquer voz, né? Então construíram um novo mundo, mudaram as fronteiras sem perguntar para a população e pelos líderes dos países afetados. Então nesse ponto está lembrando a Yalta, sim, né? Pelo menos um princípio, né? E só para chamando a atenção, eu escrevi um livro sobre a Guerra Fria, está atualmente com 20% de desconto, e ainda você ganha o curso, né, de Guerra Fria como brinde, né? Também nós temos aí um desconto em toda a nossa livraria Caravelas, né, um desconto de 10% na livraria Caravelas, usando o cupom INSTA10, porque nós já superamos a marca de 10 mil inscritos na editora Caravelas no Instagram, ou seja, nosso Instagram da editora Caravelas já superou o número de 10 mil inscritos, então para comemorar isso nós estamos com desconto de 10% em todos os livros do site da editora, o link está abaixo. E o livro da Guerra Fria está com 20% de desconto e ainda inclui o curso, não perca essa oportunidade. Porque com uma história mestra da vida, entendendo a Guerra Fria, se entende muito esse jogo entre Estados Unidos e China, Estados Unidos e Rússia, dá para entender melhor esse jogo que está ocorrendo, né?
Então vamos acompanhando, né? Ainda não tem nada decidido, né? Mas as coisas parecem nuvens cinzentas e uma tempestade aí se aproxima na Ucrânia, se esses fatos forem confirmados. Porque também tem muito vai e vem, né? Tem muita sutileza aí, tem muita negociação por baixo do pano, que a gente não conhece, vai ficar sabendo muito tempo depois, né? Então muita coisa suposição, mas pelo que está acontecendo agora, as coisas não estão indo bem para a Ucrânia, né? Infelizmente. Bom, esse é um curto vídeo apenas para comentar essa frase totalmente infeliz do Trump. Ele sabe que a Ucrânia não tem condições de fazer eleição. Agora, para que fazer uma pressão dessa? Só para agradar o Putin? Só porque ele já acordou a entrega da Ucrânia para a Rússia? Não sei. Vamos acompanhar aí os desdobramentos disso. Vamos ficando por aqui. Obrigado.